Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Espanha do História Sempre pela Cat e hoje eu vou falar sobre Elvis, um filme de 2022 e também um filme biográfico da história do famoso cantor Elvis Presley. Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, Elvis é um filme de 2022 e um filme biográfico do famoso cantor Elvis Presley. Assisti ontem, como eu falei aqui pra vocês, aqui está o ingresso. E eu assisti ontem e eu vou contar aqui pra vocês o que eu achei. É o seguinte, pessoal, esse filme a gente vai acompanhar a história de vida do Elvis e a relação que ele tinha com seu empresário, o coronel Tom Parker, que foi uma grande farsa para o cenário musical. E a gente vai ver a relação que ele tinha com esse empresário e também a forma que esse empresário trabalhava. Na minha opinião, pessoal, Elvis foi um dos filmes biográficos mais interessantes de assistir, na minha opinião. E na minha opinião, o filme não foi só interessante pela história do Elvis em si. Porque a época dos porque assim, a época dos anos 70, sabe, tanto os anos 70 quanto 80 quanto 90, uma época que me interessa bastante, não só pelos filmes da época, mas também pelos produtos da época. E eu vou falar e eu vou falar isso e isso tem conexão com o filme também. É uma época que me interessa bastante. E assim, é muito interessante você assistir esse filme, porque você vê como que era o cenário musical daquela época e como que o Elvis foi uma novidade naquela época. Logo no primeiro show dele, na primeira apresentação dele, ele já deixa as mulheres à loucura pela forma com que ele se mexia e futuramente, durante o filme, ele vai ser proibido pelos polícias da época de cantar, de se apresentar, porque ele vai ser considerado imoral e meio que obsceno a forma que ele dançava, mas o Elvis era uma pessoa que não seguia regras, ele era daquela forma mesmo, e você vê o grande fenômeno que ele era. Além disso, o Elvis é o grande protagonista do filme, mas a gente também vai ver o Coronel. O Coronel é o narrador da história. Ele é interpretado pelo Tom Hanks, está muito bem, inclusive. E ele vai narrar a história, como ele conheceu o Elvis e como que o Elvis entrou no mundo da música por ele, né? Na verdade, o Coronel ele passou a ser empresário do Elvis, mas o Elvis na verdade foi gravou uma música numa gravadora e o Tom Parker, né, ele ouviu a música e ele foi atrás do Elvis. Então, e ele viu o potencial no Elvis. Ele que lançou o Elvis, ele que inventou o Elvis, entendeu? Então, se a gente for ver por um lado, não foi ele que descobriu o Elvis. Na verdade, ele que lançou o Elvis no mundo da música. É o que o filme dá a entender. Mas é o seguinte, pessoal, ele vai narrar a história pra gente e, assim, logo nos primeiros minutos de filme, ele morre. Logo nos primeiros minutos de filme, ele morre. E ele vai falar, pessoal, que além de ter inventado o Elvis, ele foi uma pessoa que foi muito manipuladora. Ele roubava o Elvis, explorava demais o Elvis. Tipo assim, o Elvis trabalhava muito, fazia muito show. Inclusive, quando o Elvis vai lá em Las Vegas, por exemplo, quando o Elvis começou a se apresentar no International Hotel, o Elvis ele queria fazer uma internacional. Mas o empresário, né, o Tom Parker, ele falou que não, que eles não deviam fazer uma internacional. Por quê? Porque ele era uma farsa. Ele, na verdade, nem passaporte tinha e ele nem chamava Tom. Ele foi uma grande farsa. Quando o Elvis descobre, ele fica revoltado, entendeu? E, tipo assim, mas a gente vai descobrir isso lá no decorrer do filme. Porque, na verdade, pessoal, a gente, assim, eu já sabia que ele era uma farsa, mas no decorrer do filme a gente vai descobrindo melhor e a gente vai vendo a relação que ele tinha com o Elvis. Porque, assim, o Elvis era uma boa pessoa. O Elvis viveu numa época muito significativa, tanto para a história dos Estados Unidos quanto para a história do mundo.
ele viveu a chamada segregação racial. Ou seja, na época lá dos Estados Unidos, acontecia o quê? Os negros eram separados dos brancos. Eles tinham restrições. Os negros não podiam frequentar os mesmos bairros, os mesmos lugares, os mesmos bares que os brancos frequentavam. Então tinha essa segregação, essa separação. E o Elvis viveu essa época, mas o Elvis era um cara, como eu disse, muito à frente do tempo dele. Ele convivia com os negros, ele viveu numa região onde só tinham negros, ele tinha amigos negros, ele conviveu com essas pessoas, as chamadas pessoas de cor, como era chamado naquela época, infelizmente. Mas o Elvis era uma pessoa que ele foi importante, ele foi uma figura importante nesse contexto de segregação, porque ele mostrou que não que a segregação em si era uma coisa completamente retrógrada. E assim, o Elvis vai ser proibido de cantar em um dado momento, ele vai ser proibido de se requebrar, de se remexer e levar as mulheres à loucura, como ele fazia. E assim, porque ele vai se considerar uma pessoa completamente imoral, entendeu? Ele vai começar a ser ameaçado de morte quando ele começar a fazer muito sucesso. Então, então assim, a gente vai ver esses momentos da jornada do Elvis. E além disso, o Elvis era uma pessoa como seguia, ele não seguia regras, ele seguia as próprias regras dele. Ele fazia o que ele gostava de fazer. Ele era uma pessoa que respirava a música, que se dedicava à música. E é muito interessante de ver isso. E o Austin Butler, que faz o Elvis, ele fazia a série... Para você ter ideia, no início da carreira dele, ele fazia a série da Disney. E eu conheci esse ator, mas, assim, ele tá muito bem. Eu gosto muito de ver as cenas em que ele tá se apresentando, se remexendo no palco. Porque, assim... porque assim ele transmite muito bem aquela sensação de que o Elvis era um fenômeno. Ele realmente passa essa sensação. Você tem a sensação de que ele realmente era aquele fenômeno daquela época, entendeu? E o ator passa isso muito bem. Ele canta inclusive as músicas e ele, assim, eu não sei se ele merece uma indicação, mas pelo menos eu reconheço a interpretação dele. E o Tom Hanks, que faz o empresário, o Tom Parker, o mesmo nome inclusive, Tom Hanks, Tom Parker, ele tá muito bem, ele é necessariamente o vilão do filme, mas você vê a relação que ele tem com o Elvis e você vê que o Elvis tinha carinho por ele mesmo, que o Elvis era uma boa pessoa, que o Elvis tinha carinho por ele. E durante o filme também, você sabe que, além de ele ser uma pessoa manipulativa, você percebe que no filme você percebe que ele era uma pessoa que sabia muito bem em como usar a imagem do Elvis, tanto na TV, quanto em produtos licenciados, quanto em filmes, quanto nos shows. Ele sabia muito bem como usar a imagem do seu artista. E quando ele morre, ele diz que foi ele que descobriu e inventou o Elvis. Mas na verdade, ele também foi considerado, quando tudo isso veio a público, ele foi considerado o homem que matou Elvis Presley. O Elvis ele morreu muito jovem, ele morreu com 42 anos, mas ele também tomava comprimidos. Então o Elvis já não estava com uma saúde muito boa, tanto que no último show dele ele nem conseguia nem ficar de pé. Então ele estava muito acima do peso também, ele já estava passando por problemas. Mas quando tudo isso veio a público, quando as pessoas descobriram o que esse empresário fez com o Elvis, as pessoas começaram a falar, nossa, ele que matou o Elvis. Mas será mesmo? Na verdade, isso me fez pensar, será que ele foi responsável pela morte do Elvis? Ou será que ele tem mesmo responsabilidade pela morte do Elvis? Ou isso foi isso tipo fez que as pessoas acreditassem naquele momento, mas depois as pessoas foram repensando melhor essa história. É uma história bem complexa. Comenta o que você achou a respeito desse caso do Elvis e o empresário dele. Eu quero saber a sua opinião. Eu espero que vocês tenham gostado, inclusive, dessa atriz. Elvis é um filme que vale a pena assistir. Se você não conhece Elvis Presley, é um filme interessante, ainda mais pelo contexto histórico que esse filme tem, e também não, e pela interpretação do Austin Butler.
E também vale a pena para você que gosta de Elvis Presley, né? Porque se você tem nostalgia por uma boa música, é um filme que vale a pena assistir. Caso você não tenha assistido Elvis, corra para o cinema. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo. E se você não acompanha o História Cinema Claquete, se inscreva e comenta aqui qual filme você quer que eu fale aqui, qual você quer que eu comente. É muito importante que você faça isso, porque nós vamos às vezes interagir comigo. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e fui.